cairás no pecado. Conhece a tua fonte e a tua fossa, para a qual vais. Ou seja, nesse início ele fala: consideres então o teu nascimento e a tua morte. E a terceira coisa que ele vai nos dizer é: recorda-te também do teu Criador, o qual deverás prestar contas ao Rei dos Reis. Então, há três coisas que esse rabino diz que devem ser consideradas, estão baseados no livro de Eclesiastes, é aqui: nascimento, a morte e o Criador. E essas três, por que essas três coisas? Primeiro, porque entre o nascimento e a morte há essa vida, é o que acontece, é o que eu e você estamos vivenciando. O terceiro item entra nesse meio, e meio que se eles entrelaçam e se misturam, porque se você pensa no Criador enquanto vida, a sua vida vai ser influenciada. A maneira que você vai viver, se você pensar nele ou não, vai influenciar a tua vida, as decisões, as tuas tomadas de decisões ou não, o que você vai realizar ou não vai realizar. Então, por isso é importante considerar: você nasce e morre, ou seja, a transitoriedade da vida. É um fim para todos. Sem você pensado ou não, nós nascemos e morremos. Alguns já se foram, nós estamos aqui e não sabemos quando partiremos, mas fato é que iremos morrer se Cristo não voltar antes. E pensar no Criador vai fazer toda a diferença na maneira em que nós vamos viver. Por isso essas três coisas ele diz que serão importantes: nascimento, a morte e lembrar-se do seu Criador. Como eu disse, Eclesiastes 12, ele fecha então esse livro que nos mostra a transitoriedade da nossa vida. Na tua versão, talvez o finalzinho aí, do versículo 8, está escrito vaidade de vaidade. E é sobre tudo isso que ele vai dizer: a vida é uma vaidade se ela não for presenciada, ou melhor, vivenciada na presença do Senhor. Não faz sentido algum, inclusive ele diz isso no finalzinho do versículo 8, nada faz sentido se a vida ela não for pautada em Deus. Porque para pensar comigo, em que sentido faz essa vida se não tem objetivo? Que sentido faz você nascer e no meio do caminho você fica feliz, você se entristece, você fica com raiva, você briga com pessoas, você faz amizades, você desfaz amizades, você se despede de pessoas, você cumprimenta pessoas, você sorri de novo, você chora de novo, e aí você se magoa, aí você fica feliz e depois morre. Que sentido faz isso? Ele está dizendo: nada faz sentido. Se a vida não tem esse exato conhecimento sobre Deus, e que Deus é o Criador de todas as coisas, e que Deus é soberano sobre todas as coisas, e que Deus governa sobre todas as coisas, a vida não faz sentido. Não faz sentido algum. Você nasce para trabalhar, para crescer, estudar e depois morrer. Qual é o sentido disso? Por isso ele termina o 8, mas lembrando, continua os versículos, nós vamos chegar lá. Ainda tem o versículo 9, tem o versículo 11, tem o versículo 13, o 12, o 13 e o 14. Termina só no 14. Mas ele está dizendo: se a vida não é pautada no Criador, não tem sentido algum. Você entra em desespero. E como eu já disse no início, quando nós começamos a falar sobre Eclesiastes, não é à toa que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão buscando sentido pela vida. Não sei se você já ouviu falar, mas tem 3 filósofos aqui, e eu não sei se vou lembrar o nome desses 3 aqui, se você lembrar, você me ajuda, mas muito conhecidos e que são lidos, os livros deles são lidos pelos jovens, que é o Leandro Carnal, o Pondé e o outro esqueci, o Cortella. São 3 filósofos brasileiros que os jovens estão lendo muito, em que tentam de alguma forma, por meio da filosofia, responder à vida. Em tantos questionamentos que a filosofia tem, uma delas é: qual é o sentido da vida? Não é à toa que, se você for pesquisar agora no Google, você vai encontrar aí os livros mais vendidos de espiritualidade, livro de autoajuda e livro sobre coaching. Não é à toa que Marçal perdeu, mas lá em São Paulo, na candidatura a prefeito, ficou ali entre os mais polêmicos, por causa das suas polêmicas, claro, mas também ficou entre ali, talvez, o que as pessoas pensaram: vai ganhar. E ele se apresenta como um coaching, alguém que vai te dar soluções para a vida.
Nós estamos presenciando e vivenciando uma época em que as pessoas estão querendo buscar sentido pela vida. E se você não conhecia nada desses que eu falei, você provavelmente conhece alguém que te pergunta e questiona: o que é a vida? Talvez não dessa maneira, mas de outras maneiras. E ela quer buscar algum sentido. Ela quer vivenciar. E aí ela busca. Ela vai buscar. E aí, Brasil, né? Nós misturamos tudo. Então ela vai na igreja católica, daí ela vai no budismo, daí ela vai na igreja evangélica, daí ela vai no centro espírita, porque ela está buscando algum sentido. Ela está buscando alguma coisa que dê resposta a ela sobre o sentido da vida. Por isso, e aí eu estou dizendo, mais uma vez, o pregador, Correlete, o autor de Eclesiastes, ele não viveu em 2024. Mas ele já sabia que se a vida não for pautada em Deus, ela não tem sentido. Então ele começa esse início, né? Ficou meio esquisito, mas ele começa o início do Eclesiastes dizendo: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Alguns vão dizer que até o versículo 11, ali mais ou menos, até na verdade o 10, ele está dizendo ao público. Ele está falando para todo mundo. Chega no versículo 11, alguns comentaristas, alguns teólogos vão dizer que parece que o livro de Eclesiastes ele se focaliza em um determinado grupo. E talvez, para alguns, o autor de Eclesiastes, ele agora está dizendo especificamente para os seus alunos, para os seus discípulos. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso não nos interessa muito, mas é importante saber por quê. Porque a partir do 11, ele começa a dar orientações para jovens. Até o 11 ali é algo generalizado. Ele fala sobre a vida, ele fala sobre a transitoriedade da vida, ele fala sobre a vaidade, ele vai falando. Chega no 11, ele começa agora a se direcionar aos jovens. Não é à toa que no versículo 7 do capítulo 11 é o conselho para os jovens. E ele começa assim: a luz é agradável, é bom ver o sol, por mais que o homem viva, deva desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem. Então ele começa agora a focar nos jovens. Ele entra o capítulo 12 falando sobre os jovens. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Mas quem é esse jovem Eclesiastes? Lembrando que para nós a mentalidade de jovem é diferente da mentalidade judia de jovem. Para nós um jovem é mais ou menos aquele que entrou ali na casa dos 20 anos, né, 22, é um jovem, você considera um jovem. 18 anos você já considera um jovem. Saiu da adolescência, saiu da escola, do ensino médio, agora vai fazer uma faculdade, fazer um cursinho, é um jovem. Mas para o hebreu, para o judeu, o jovem é um pouquinho antes. Já era talvez considerado até alguém que poderia tomar suas decisões ali nos seus 12, 13 anos. Era alguém que talvez já pensaria diferente, ou seja, a gente já vê que o amadurecimento, principalmente naquela época, era diferente do nosso. Nós hoje temos jovens de 30, 40 anos que não amadureceram, que continuam na sua adolescência. Mas para o hebreu, o jovem já era a criança para nós hoje. Já era alguém que podia tomar suas próprias decisões. Então ele está falando para essa pessoa, para esse jovem, ele chama a atenção dele. Lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude, ou seja, você jovem, que já toma decisões. Você, homem e mulher, que já tem algumas responsabilidades. Você que já cresceu, saiu da adolescência, até porque a adolescência, nesse jeito que nós temos hoje, não tinha naquela época, tem para nós, estão atualizando para nós. Você que saiu da sua adolescência, que já se desenvolveu, já cresceu, tem responsabilidade, que já sabe o que é a vida, que talvez já teve algumas experiências na vida, não tão boas, mas teve. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. E ele vai dizer: antes que venham os dias difíceis. Lembre-se do seu Criador, jovem, antes que venham os dias difíceis. E que dias difíceis são esses? Qual é a dificuldade que ele está dizendo para nós? É a dificuldade, talvez, de uma conta que você não vai conseguir pagar? É a dificuldade, talvez, de ter que comprar... Não, não é essa dificuldade. Ele não está falando sobre essa dificuldade. Ele está dizendo sobre uma outra dificuldade. Qual é a dificuldade? Antes que venham os dias difíceis, se aproximem os anos.
em que você dirá: não tenho satisfação nele, antes que se escureçam o sol e a luz e as estrelas. A partir daqui, a gente vai esmiuçar um pouquinho o versículo 2, mas ele está dizendo a dificuldade é o seguinte: a dificuldade é a velhice. Essa é a dificuldade de Eclesiastes, especificamente no versículo 1 do capítulo 12. Lembre-se do seu Criador, jovem, antes que venham os dias difíceis. Aqui nós temos duas coisas importantes. Primeiro, a dificuldade é a velhice. Segundo, a juventude vai acabar. E aí, mais uma vez, ele trabalha aquilo que ele foi trabalhando no decorrer de todo o livro, a transitoriedade. E lembra que nós, no último domingo, se eu não me engano, nós falamos que há tempo para todas as coisas. E nós poderíamos incluir: há tempo para ser criança, há tempo para ser um adolescente, há tempo para ser um jovem, há tempo para ser um velho, ou um idoso. Ou seja, ele está dizendo: olha, a velhice não é esse mar de rosa. É dificuldade. E a gente vai desmiuçar o porquê ele está dizendo que é uma dificuldade. Segundo, você jovem vai envelhecer. Então pense bem nas atitudes que você vai estar tomando agora. E talvez os que já são mais de idade, os que você chegou já às neves no cabelo, você vai dizer, olhar para trás e dizer o seguinte: talvez se hoje eu tivesse a mentalidade de hoje, lá atrás eu teria tomado outras decisões. Ou talvez você já disse: olha, eu queria ter essa mesma cabeça, mas com 20 anos. Se eu tivesse essa mesma cabeça com 20 anos, eu tomaria outras decisões. O que ele está dizendo é isso: olha, jovem, preste atenção, porque as decisões que você tomar agora vão impactar lá na frente, na tua velhice. Então, jovem, saiba que você vai envelhecer, você não é eterno, porque jovem tem essa mania do seu herói, né? Jovem acha que nunca vai morrer. Esses dias eu estava conversando, não sei se foi aqui na igreja com algum irmão, e ele estava dizendo assim: olha, eu quando era jovem, pegava o carro, ia lá na estrada, andava 200 por hora. Hoje, com um passo do 80, já tenho medo. Mas é isso. Quando você é jovem, você acha que não, nada vai acontecer comigo. Posso tudo. Vou pegar o carro, vou andar nessa estrada aqui a 200, ninguém bate em mim, eu não vou bater em ninguém, porque eu sou bom, eu sou o cara. Mas quando você envelhece, você fica mais maduro, você entende agora, toma algumas prudências. Eu não posso fazer isso. Uma até por causa das dificuldades que vão ser ditas aqui. Você já não tem também mais o mesmo reflexo. Você já não tem mais aquela elasticidade, rapidez. Então você já começa a tomar algumas prudências. Então, volto para os jovens. Você que é jovem, está aqui hoje, nessa manhã, lembre-se, você vai envelhecer. Isso nos deve refletir, primeiro, saber que você vai envelhecer, ou seja, é transitório, então saiba viver a sua vida diante do Criador. Saiba colocar a sua vida diante do Senhor. Isso não é perder a vida, isso é ganhar a vida. Isso é ganhar a vida. Segundo, tenha paciência com aqueles que são mais velhos, porque um dia vai ser você. Se Deus não te levar antes, será você ali. E aí os jovens do futuro, que são os bebês de hoje, temos alguns aqui, vão cuidar de você, vão olhar para você, vão ter que ter essa paciência que você talvez tenha ou não tenha com os mais velhos de hoje. Então essas duas coisas são importantes. A vida passa, e segundo, tenha paciência com esses mais velhos. Então ele vai dizer: vai chegar os dias difíceis, se aproximar os anos, em que você dirá: não tenho satisfação nele. Não tem satisfação em quem? Quem é esse ele? Ele está falando sobre o Criador. Esse nele está voltado para o Criador. Mas como assim? Não vou ter satisfação nele? E aí nós vamos esmiuçar um texto, mas a ideia é que nós não teremos na velhice mais o mesmo vigor. Não tem. Tudo bem que o jovem de hoje, o idoso de hoje mudou um pouco. Tem o idoso de 80 anos aí que está mais disposto que muito jovem. Mas mesmo assim, não é mais aquela mesma energia que você tinha com 20, 30, 18 anos, 15 anos. Não é. Você pode ainda ser muito animado, mas não é mais a mesma energia. A força já não é mais a mesma. Já quando você vai envelhecendo, você já não tem mais a mesma disposição de vir à igreja, não porque você não queira mais estar, mas é porque começa a doer daqui, dói dali, dói daqui, hoje você não consegue levantar. São questões das dificuldades que o Eclesiastes está dizendo.
Antes que venham os dias difíceis, se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. O interessante de observar é que esse final de Eclesiastes, ele sempre está voltando de alguma maneira para o livro de Gênesis. Primeiro, ele mais uma vez coloca como um conflito aqui, ele coloca como um conflito aqui essa questão das trevas e luz. A mesma coisa que vai nos aparecer em Gênesis. Há um conflito, uma tensão entre trevas e luz. Então, há duas coisas importantes se enxergar em Eclesiastes. Versículo 2, sobre essa questão das trevas e da luz. Primeiro, uma questão teológica. Há uma grande tensão. Elas não se misturam. Está apontando para algo, teologicamente falando para nós, de que trevas e luz não se dão. O que, por isso, mais uma vez, alguns vão dizer, nos remete ao próprio livro de Gênesis, em que Deus vai fazer a separação das trevas e da luz. Não só o livro de Gênesis, mas também nós vamos ler, por exemplo, em Deuteronômio 4:11, onde a teofania lá do Sinai, onde Deus ali aparece no Sinai, é descrito também, em um dado momento, como essa questão da escuridão, onde aparece antes ali, a questão da escuridão, das nuvens. E aí depois aparece essa questão do próprio Senhor, a luz. Nós vamos ver em diversos textos bíblicos esse paradigma entre trevas e luz, inclusive em Êxodo 10, onde no Egito, onde o Senhor está liberando, escurece-se também. Então, há uma questão teológica no próprio livro de Gênesis, mas também uma outra questão, em que por muitos anos, a igreja, ela também tem interpretado dessa maneira um pouco mais metafórica, vamos dizer assim, o livro de Eclesiastes, é que a escuridão do sol e a luz significa, às vezes, os próprios olhos. Já que ele está falando de velhice, a igreja, por muitos anos, tem entendido que o versículo 2, ele interpreta, inclusive, a escuridão dos olhos. Quando você vai envelhecendo, a catarata aparece. Os olhos já não são mais os mesmos. Você já não enxerga bem. Nós hoje, por causa da tecnologia, computador, celular, nós usamos óculos cedo, né? Mas talvez um pouco antes, bem antes, alguns anos atrás, talvez você não viria tanto jovem de óculos. Você viria de óculos mais as pessoas idosas. Hoje, por causa do você fica o tempo todo no celular, computador, você força muito a vista e você vê criança, inclusive, de óculos. Mas não era tão comum. Era mais questão de gente idosa. Por causa da velhice. Não por causa que ela ficava forçando, mas por causa da velhice. O tempo foi passando e ela foi deixando de enxergar. Essa dificuldade de enxergar implica, inclusive, no serviço ao Senhor. Lembrando mais uma vez, o versículo 1 diz, antes que você, passe os anos antes que você diga, não tenho satisfação nele. Ou seja, se os olhos não te ajudam a enxergar, você vai deixando também de fazer muitas coisas. Uma delas, por exemplo, é ler a Bíblia. Se você não consegue enxergar muito bem, você não lê mais a Bíblia. Você não consegue ler mais sozinho. A visão já impede. Você não consegue sair, por exemplo, de casa sozinho. Aí eu dirigia, agora eu não dirijo mais, porque se eu pego o carro, não consigo enxergar. À noite, então, piora. Que vem o outro farol, já impacta aqui os olhos, já me cega, não consigo. Questão da idade. Mais uma vez, muitos idosos vão deixando de frequentar a igreja por causa dos problemas da idade, da velhice. Outra coisa que é importante de ressaltar é que nós precisamos saber envelhecer. Nós precisamos saber envelhecer. Nós estamos vivendo num tempo em que nós não sabemos envelhecer. Nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos vivendo de plástica o tempo todo. A pessoa vê uma ruguinha aqui, coloca um botox, voa um pouquinho aqui a testa, ela já quer esticar. A pele caiu aqui um pouquinho, ela quer também pôr uma plástica. E não só isso, se esse fosse o grande problema, nem é. O problema é que daí você quer pagar de garotão, de garotona. Não se comporta mais com a idade. Aí você quer falar gírias dos jovens, aí nem combina. Você vira o tiozão chegou.
Aí, mano, beleza? Então nós precisamos saber envelhecer. Faz parte da vida. Então Eclesiastes vai nos mostrando um pouco disso também. A vida tem seus processos. Você já foi bebê, você já foi criança, você já foi adolescente, já foi um jovem e hoje é um idoso. E hoje é um idoso. E está tudo bem. Só que você vai ter que saber, inclusive, lidar com agora as dificuldades e os processos. Porque cada fase tem sua dificuldade. Uma criança tem a dificuldade de não saber falar. Ela não fala, né, o bebê, e então ela só vai chorar. Ela quer mamar, chora. O adolescente, às vezes ele quer também ter o impulso de querer viver, né? O adolescente quer sair de casa, o pai só briga, não quero sair de casa, veio fazer 18 anos, tem a dificuldade dele. E o idoso tem a sua dificuldade, ele pode fazer tudo, só que agora já não tem mais a mesma disposição. É o processo. Tem então o versículo 2, então, que nos diz sobre essa questão dos olhos, mas vem o 3. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Mais uma vez, como eu disse, no decorrer do tempo, a igreja tem interpretado esses braços, ou melhor, esses guardas, né, tremerem como os braços. Jovem aguenta todo peso. Ô jovem, pega lá para mim o jovem, mesmo que não tenha força, se tiver uma menina bonita, vai querer pegar bem forte para mostrar os músculos. O jovem já não consegue. O idoso já não consegue. Se ele vê um jovem e fala, jovem, pega lá, por favor, eu já não consigo mais. Os braços não, os guardas já tremem. Os guardas já tremem. Isso, se não tem a outra doença do Parkinson, que ajuda ainda você a tremer. Não necessariamente só dá em idoso, mas é frequente também em idoso. Então treme. Os guardas da casa tremeram. Os homens fortes caminharam encurvados. A igreja, no decorrer do tempo, também tem entendido como essa questão da fisionomia do idoso, né? Hoje nem tanto mais, mas você via o idoso muito encurvado. Não aguentava, andava meio assim, né? Meio abaixado, as costas já doíam, a perna já... Então essa ideia. O passo já não é mais o mesmo, não anda com tanta rapidez, demora mais. O jovem já não tem paciência de ir no mercado com o pai, com a mãe, porque demora. Ele já anda devagar. O idoso, na casa do idoso, tem que começar a tirar os tapetes, porque senão escorrega. A perna já não está mais tão firme, e não aguenta mais firmar no chão. No banheiro já tirou os tapetes, se tinha, já tirou todos. Em alguns casos, tem o filho, a filha, ou um cuidador tem que morar com o pai, com a mãe, para ajudar, olhar, não consegue levantar da cama sozinho. O nosso banco, infelizmente, é de madeira, não tem um sofazinho, o idoso já não consegue. O culto é 1 hora, mas para o idoso essa 1 hora é sofrida. Que a lombar dói, a perna incomoda. Ele se mexe daqui, tenta dali, mas não dá. Então são dificuldades que vão aparecendo. Por isso ele vai dizer no versículo 1, mais uma vez, jovem, lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem. Porque os anos vão passar. Então faça algo para o Senhor enquanto é jovem. Ele não está dizendo que o idoso não possa fazer mais. Ele não está dizendo, vamos descartar o idoso. Ele não está dizendo isso. E se você tem lido ou entendido dessa maneira, está entendendo errado. Ele não está dizendo isso, ele só está dizendo, o idoso não tem mais a mesma energia que o jovem tem. Pode fazer muita coisa? Claro, deve. Mas você vai ter que entender que no dia que ele falar, não consigo, porque meus braços tremem, não consigo, porque minhas pernas já não são firmes, não consigo, porque minha lombar dói, você vai ter que entender. Porque a idade chegou. Esses são os dias difíceis para o idoso. Então, por isso, viva a sua vida no Senhor enquanto é jovem. Você tem disposição, tem energia, a saúde está boa, pode fazer tudo. Pode correr, ir lá pega um saco de cimento, vamos erguer outra igreja. O jovem consegue. O idoso já não tem essa disposição mais. Os homens fortes caminharem encurvados quando pararem os moedores, por serem poucos. Essa é a ideia dos próprios dentes.
Hoje, com a tecnologia, é possível colocar os dentes. Mas, antigamente, e alguns idosos não têm recurso financeiro, os moedores caem. Os dentes caem. Os dentes caem. Não consegue mastigar. A bolacha que antes você comia, que era crocante, agora você tem que molhar no cafezinho para morder. A carne não dá mais para comer ela inteira, porque você tem que cortar bem pequenininha, que já não tem dente para moer. Alguns idosos já não conseguem sorrir mais, porque perderam os dentes. São questões da idade. E lembre-se você, vai chegar nessa idade também. Vai chegar nessa idade. Se Deus quiser, você vai chegar nessa idade. Eu vou chegar nessa idade. E por isso nós precisamos ter esse cuidado e carinho com os idosos hoje. Porque amanhã será eu, amanhã será você. Hoje temos muitos recursos, podemos colocar implantes. Mas o fato é que alguns vão perdendo seus dentes. Os moedores, por serem poucos. E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados. Mais uma vez falando dos olhos, né? Então a janela, essa ideia de que a janela é o olhar, né, do mundo, você pode olhar e enxergar. Então é essa ideia de que os olhos, né, enxergar embaçado tem a ver com essa questão do olhar, do olho. Então, já falamos um pouco sobre isso. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, audição. As portas fecham. E quando a porta fecha, o barulho diminui. O barulho diminui. Se a gente fechar tudo aqui, vai diminuir o barulho. Você não vai ouvir com tanta nitidez mais. Então nós precisamos ter esse cuidado também com os idosos. Mais uma vez, a falta de audição não é só com idosos. Tem gente que nasce com essa questão, tem outros que vão se desenvolvendo no meio da vida, mas é comum também em gente idosa. E aí você vai lembrar do seu marido, da sua esposa, que quando era jovem, vocês casaram, ouvia tudo. Hoje você grita, amor, pega lá, e não ouve, o quê? Ou depois você já fica meio irritado. É questão da vida. Não vai ouvindo, a audição vai diminuindo. Em alguns idosos você fala um pouco mais alto, chega perto dele e não ouve. Alguns só estão distraídos com dorama, como minha sogra. Você fala com ela distraída com dorama, não ouve muito. Mas é por causa do dorama. Mas tem essa questão da idade. Você vai diminuindo, ele vai passando. Quando as portas da rua fechadas, diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar. Isso aqui é interessante porque talvez você vai identificar sua avó, seu avô ou você mesmo. O idoso tem mania de acordar cedo. Então ele vai dizer aqui mais uma vez, quando o barulho das aves o fizer despertar. Os idosos acordam cedo. Eu lembro até hoje que quando eu morava com a minha mãe, tinha uma senhora que acordava às 5 da manhã para varrer a rua. Então a gente saía, às vezes, meu pai saía, né, para trabalhar, você já estava varrendo a rua, 5 horas da manhã. Mas é gente de idade, tem essa mania. Quanto mais velho você vai ficando, mais cedo você vai levantando. Então isso é uma tendência para você, tá? Se você está levantando muito cedo é porque você também está envelhecendo. Que é a questão do idoso. Ele vai, conforme a velhice vai chegando, ele vai acordando também com o despertar das aves. Mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Ele não ouve tanto. 5. Quando você tiver medo de altura e do perigo das ruas. O versículo 5 é interessante porque a gente pensa que o idoso ele já chegou a um determinado momento da vida, que ele já conhece tudo, tem experiência de tudo, já viveu tudo. E talvez não tenha mais medo. Mas o versículo 5 ele enfatiza, olha, o idoso mesmo que seja idoso e tenha passado por boas experiências, há medo. Há medo. E está tudo bem. E talvez aqui seja para você agora, que chegou já na idade. Há um medo talvez de morrer e não ver o seu primeiro neto. Há talvez o medo de morrer e não saber como o seu filho vai ficar, tua filha, caso ele não tenha casado ainda.
Há o medo de morrer e talvez não presenciar outras coisas que você gostaria de viver. Há um medo. Todas as fases da vida existem medo. O jovem, o medo talvez de não conseguir uma faculdade, de não passar no vestibular, de não conseguir um emprego, de não conseguir conquistar a vida. O idoso já passou por isso. Agora a preocupação dele é com o fim. Porque o Eclesiastes vai dizendo que há todas as etapas, e talvez a fase da maioridade, da melhor idade, seja a última fase da vida. E ele vai dizer: quando você tiver medo da altura e dos perigos das suas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, o desejo não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno. Nós morremos. Ele está lembrando, há uma transitoriedade. Para alguns parece triste, mas se você tem vivenciado a sua vida em Cristo, saber que vai morrer deveria ser de alguma forma uma alegria, como Paulo vai dizer para nós. Para mim morrer é lucro, porque enfim encontrarei meu Pai na eternidade. Como ele diz, irei para o lar eterno. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. O interessante é que nós passamos 30, 40, 80, 90 e alguns chegam aos 100 anos, construindo uma vida aqui e se apegam às coisas daqui. Não, não vou vender isso porque isso aqui eu conquistei com muito suor. Não vou fazer aquilo porque... Isso aqui não vai com você embora. Isso não pertence a você. O Senhor te deu para um momento para que você pudesse ser um bom mordomo e cuidar e usar para o reino, não para você. Tenho para mim que muitas das nossas orações, elas não são respondidas porque nós queremos para o nosso benefício. Se nós orássemos pensando no reino, no próximo, talvez o Senhor concederia. Talvez o Senhor concederia. Por isso, o Pai nos dá aquilo que Ele sabe que é melhor. O Pai vai conceder aquilo que é bom para nós. E algumas coisas não vão ser dadas porque nós vamos usar de maneira ruim. Então chega o versículo 5, ele diz para nós: olha, idosos, essa é a última etapa. Essa é a última etapa. Não tem outra fase daqui. Chegou no fim, caminhando para o fim. Se você não viveu uma juventude em Cristo, não tem problema. Hoje você pode se render aos pés do Senhor Jesus. Entregar-se ao Senhor Jesus. Viver uma vida, esse resto que tem, e que eu não sei qual é, e que você também não vai saber qual é, mas só o Senhor sabe. Esse resto que agora nos falta, faça valer a pena vivendo para a honra e a glória do nosso Deus. Mas jovens, você que ainda tem oportunidade e que não rendeu os pés do Senhor Jesus, entregue-se hoje a Jesus Cristo. Viva uma vida diferente do que você tem vivenciado hoje. Entregue tudo a Jesus. Entregue tudo aos pés de Jesus. Deixe tudo aos cuidados dele. Entregue a sua vida a Jesus. Não tome mais nada para si. Entregue seu relacionamento para Jesus. Entregue sua área acadêmica para Jesus. Entregue sua área profissional para Jesus. Entregue seus sonhos para Jesus. Entregue tudo aos pés do nosso Senhor Jesus. Aproveite a juventude para viver para a honra e a glória do Senhor Jesus. Porque essa, se nós podemos dizer assim, é a fase, é a penúltima fase, antes da fase final, que é a idade, a maior idade. Depois dali, é muita dificuldade. E se você não se tocou ainda nisso, e se eu não convenci você falando as coisas aqui, converse com um idoso depois. E ele vai poder dizer: olha, realmente, algumas coisas ali eu já sinto, as dores, o olhar eu não consigo enxergar, os braços já não são mais fortes, a disposição, não tem de ficar à disposição de quinta na igreja, domingo na igreja, de sábado, quando teve mutirão, já não tem essa disposição. Então aproveite, jovem, enquanto você tem essa disposição para viver para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque muitos dos que estão aqui já de idade, que já se converteram ao Senhor Jesus, vão dizer: eu queria ter me convertido antes,
Não perguntei para minha sogra, mas ontem estava conversando e ela estava falando sobre a sogra dela. E ela disse que uma das coisas que ela se arrepende na época é de não ter falado do evangelho para a sogra dela. O detalhe que ela esqueceu só que ela não era convertida também na época. Mas de resto... Mas uma das coisas que ela se arrepende hoje já encontrando com o Senhor Jesus. Então há arrependimentos que nós temos. Então, jovem, aproveite hoje. Abandone essa vida que você está vivendo longe do Senhor e viva para o Senhor. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata. Versículo 6, ele continua falando sobre a morte. E lembrando todo o livro de Eclesiastes, ele fala sobre essa transitoriedade. E agora ele apresenta a morte como esse cordão de prata, ou seja, algo valioso. A vida é valiosa. A vida é valiosa. Não desperdice a sua vida valiosa com qualquer besteira. Não desperdice a sua vida valiosa fora do Senhor Jesus, longe do Senhor, vivendo uma vida devassa, vivendo uma vida longe da presença de Jesus Cristo. Por isso ele então vai dizer, olha, lembre-se dele, ou seja, do seu Criador, antes que rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro. Essa ideia da taça de ouro, mais uma vez, o ouro mostrando a preciosidade da vida, mas a taça mostrando quanto a vida é frágil. A vida é frágil. Pode ser que você chegue na maioridade, mas pode ser que não. Pode ser que não. Eu perdi um primo num acidente de carro com 23 anos de idade. Esse ano tive num velório de um jovem de 17 anos de idade. Então entregue hoje a vida, não espere chegar na velhice. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos. Você não sabe. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Então por isso não perca o seu tempo, mas rende-se aos pés do Senhor Jesus hoje, agora, nesse momento. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte. O cântaro é o local onde coloca água, e você vai lembrar de João 4, onde Jesus está conversando com a mulher samaritana, e ela está no poço, buscando a água, e aí Jesus vai falar, eu sou a água viva. A ideia é que a água simboliza a vida, e o cântaro está guardando a vida, mas se o cântaro se despedaçar, a água se vai. Ou seja, a ideia é, viva a vida para Jesus antes que rompa-se a vida. Porque se romper a vida, é difícil você ter que recolher água. Não é difícil, não, é impossível. Se cai no chão, ela se espalha. Você não consegue mais recolher a água do chão para guardar no cântaro. Não consegue. Ela se foi, se espalhou. Então ele diz, viva, lembre-se do seu Criador antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Ou seja, a roda era o local onde as mulheres iam, rodavam os seus baldes, pegando a água do poço. E se a roda quebra, não tem mais como tirar a água do poço. Então o que ele está dizendo é, se a roda quebrar, não tem mais vida. O cântaro vai quebrar, a água se vai, a roda quebrou, já era, esquece. A vida se foi. A vida se foi. E o que fica são lembranças. Depois fotos. E depois ninguém lembra mais quem era você. Disse isso na outra vez que a gente está falando sobre Eclesiastes. A vida é assim. Nós estamos aqui, somos divertidos, rimos, morremos. Viramos fotos na cabeceira de alguém. Ela vai olhar. Passa a geração, a foto some, só virou lembrança. Ah, lembra quando o vovô fazia isso, a vovó fazia isso? Passa outra geração, ninguém sabe quem era o vovô e a vovó mais. Ninguém vai lembrar do vovô e a vovó mais. Então não fique buscando construir impérios, como nós vimos no domingo passado. Mas viva a vida para a honra e a glória do Senhor Jesus, junto das pessoas que você ama e fazendo inclusive o bem para os seus inimigos, como Jesus vai apresentar no Novo Testamento.
Viva para a honra e a glória do Senhor. O 7 continua falando da morte. Ele está usando 3 versículos para falar sobre a morte. O que ele quer é que você e eu prestemos atenção. A vida vai acabar. A vida vai passar. A vida é transitória. E ele diz: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembrando novamente a Gênesis, em que o Senhor agora cria o ser humano do pó e sopra fôlego de vida a este homem. Ele dá a vida. Então, aproveite para viver esta vida enquanto o nosso espírito não volta a Deus que nos deu a vida. Porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Não sei se é hoje, se daqui a 100 anos, daqui a 50, 30, 20, daqui a 1 hora, mas ele vai voltar. Então, vive a vida para o Senhor. Tudo sem sentido, diz o 8. Sem sentido ou vaidade. Diz o mestre, nada faz sentido. Nada faz sentido. Parece, se nós terminássemos aqui, ele diria, que uma vida meio sem esperança, né? Mas não termina, lembra que eu disse? Tem o versículo 9, tem o 11, tem o 12 e tem os 2 últimos versículos que eu queria que você lesse comigo, que é o 13 e o 14, que diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Resumindo o livro, ele diz: obedeça ao Senhor, viva para o Senhor. Ah, mas eu sou jovem, eu não quero perder a vida na igreja. Eclesiastes sabia disso também, e olha o que ele vai dizer para nós no versículo 9, 11, 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração, nos dias da tua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba, por todas essas coisas Deus trará julgamento. Ele está dizendo: olha, jovem, não estou dizendo que você não vai viver a sua vida de jovem. Eu quero que você viva a sua vida de jovem. Alegre-se como jovem, dance como jovem, aproveite como jovem, firmado em Deus. Muitos acham que vir para a igreja é agora ser um crente triste. Culpa um pouco nossa. Culpa um pouco nossa. Que às vezes aparentamos a viver essa fé em Jesus, parece ser uma coisa meio chata. Não, é legal, é bom, é prazeroso, é alegre, traz vida. Ele não está querendo tirar a vida do jovem. Ele só está querendo focar, que o jovem focalize a sua vida em outro, ou em outra coisa, em um Deus verdadeiro, não do Deus falso, mas o Deus que traz vida. Porque se pelo pecado a morte entrou, se pelo primeiro Adão a morte entra no mundo, pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, entra a vida. Agora todo aquele que nele crê, esse não vive a morte eterna, mas vive a vida eterna. A certeza é que você e eu que estamos firmados em Cristo, fecharemos os olhos para este mundo, mas abriremos para toda a eternidade, para louvar o Senhor, junto com os outros irmãos e irmãs que viveram antes de nós, que vão viver depois de nós, irmãos brasileiros, irmãos coreanos, irmãos russos, irmãos de toda a parte desse mundo, porque diz a palavra que todo joelho se dobrará ao Senhor, pois Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queria te convidar nesse momento, se você puder, a dobrar o seu joelho. Caso você não se converteu e hoje quer se render aos pés de Jesus, fale isso ao Senhor hoje. Clame ao Senhor hoje. Mas caso você já entendeu que você se converteu, que você possa orar por aquele irmão, por aquela irmã que ainda não conhece a Jesus Cristo, mas que você gostaria que o Senhor o convertesse. Se você puder, você pode dobrar os seus joelhos e depois irei fazer uma oração.
o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quebre os corações que precisam ser quebrantados aqui hoje. Pode ser que nessa manhã há pessoas aqui que tenham anos de igreja, mas que não têm relacionamento com o Senhor. Eu te peço, Pai, quebre o coração dessa pessoa hoje, e que o Espírito trabalhe no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, e que ela venha se render aos teus pés, que ele venha se render aos teus pés, viver uma vida para o Senhor. Se há jovens, Pai, hoje aqui que têm buscado o Senhor, mas que ainda não entenderam o Evangelho, não entenderam que é viver uma vida para o Senhor, quebrante o coração dessa pessoa, Pai. Oro também pelos nossos idosos. É difícil, Pai, às vezes você querer ter a energia, o vigor, mas os anos passaram, as dores vieram, as dificuldades bateram na porta. Te peço para que o Senhor dê ânimo a esses irmãos, para que não andem desanimados, entristecidos, mas que eles saibam que fizeram, que puderam, como puderam, para a honra e a glória do Senhor. Mas se há idosos aqui ainda que não se converteram, eu te peço, Senhor Jesus, para que o Senhor quebrante o coração deste idoso, dessa idosa, que a partir de hoje venha servir ao Senhor conforme puder, que venha obedecer ao Senhor conforme puder, que possamos, Pai, sentir esse cuidado desse Pai amoroso. Há diversas histórias aqui, há diversas experiências aqui, mas que todos nós possamos saber que o Senhor nunca nos abandonou, que o Senhor sempre esteve cuidando da gente, mesmo quando a gente ainda não confessava o nome do Senhor, mas o Senhor já olhava para nós. E mesmo os que ainda não confessaram o nome do Senhor, se está aqui, é porque o Senhor o chamou para que hoje se rendesse aos teus pés. Ó Senhor, nos faça viver uma vida para a honra e a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor com a canção.